Abra portas fechadas em sua vida. Irmãos, quantas vezes você já se viu diante de uma porta fechada? Você ora, você espera, você acredita, mas nada acontece. O tempo passa, as promessas parecem distantes e tudo ao seu redor diz: essa porta não vai se abrir. Mas hoje eu venho te lembrar de algo poderoso. Quando a mão de Deus se move, nenhuma fechadura resiste. Quando o céu decide agir, não há corrente que permaneça no lugar. E quando a oração sobe com fé, a resposta desce com autoridade. Se você está vivendo um tempo de portas trancadas, na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, entenda, isso não é o fim. Muitas vezes, Deus permite o silêncio da porta fechada para preparar algo ainda maior quando ela se abrir. Hoje, vamos clamar juntos. E eu não estou aqui apenas para te motivar com palavras, mas para te guiar até a presença de Deus, com autoridade espiritual e fé no coração. No final deste vídeo, faremos uma oração poderosa. Uma oração que tem o poder de destrancar aquilo que parecia selado, de liberar caminhos onde antes só havia bloqueios. Fique até o final e ore comigo. Mas antes, eu te peço algo simples, mais importante. Deixe o seu amém aqui nos comentários. Isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. É um testemunho público dizendo: eu creio que Deus vai abrir essa porta. E se você sente que precisa viver debaixo da proteção, da direção e do favor de Deus, então inscreva-se aqui no canal Fonte da Oração Eterna. Toda semana vamos caminhar juntos em oração e fé. Este canal é sua nova casa espiritual, onde sua alma encontra alimento e sua fé é fortalecida. Agora respire fundo, abra o seu coração, porque hoje Deus vai te mostrar que portas fechadas são só o começo de milagres inesperados. Há momentos na vida em que não é apenas uma área que trava, é como se tudo de repente desabasse de uma vez. Você tenta uma solução aqui e nada, bate em outra porta e ela também não se abre. Pede ajuda, clama, corre, insiste, mas parece que o céu está mudo e a terra está dura. As portas que antes se abriam com facilidade, agora parecem feitas de aço reforçado. E é justamente nesse tipo de situação que o inimigo tenta sussurrar: você foi esquecido, essa fase não vai passar, Deus te abandonou. Mas ouça com atenção, a ausência de portas abertas não significa ausência de Deus. Às vezes, o Pai fecha todas as rotas humanas para que você aprenda a depender somente da direção dele. É nas encruzilhadas mais sufocantes que ele revela caminhos secretos. Você pode não estar entendendo nada agora. Pode estar frustrado, cansado, até mesmo magoado com o silêncio de Deus. Mas essa espera está preparando você para algo maior. Quando tudo se fecha, é porque ele está prestes a abrir o que nunca foi acessado antes. O que parece rejeição pode ser proteção. O que parece demora pode ser lapidação. E o que parece fim pode ser só o início de um mover sobrenatural. Se você está nesse lugar onde tudo parece travado, não se desespere. Você está mais perto da chave do que imagina. Essa frase, que parece apenas uma citação bíblica bonita, é, na verdade, uma declaração de autoridade celestial. Está em Apocalipse 3:7 e carrega uma verdade que muda a forma como você enxerga as fases da sua vida. Quem decide as portas da sua história é Deus e ninguém mais. Muitas vezes, você corre atrás de aprovação, tenta conquistar espaço, se esforça para que certas portas se abram. E quando elas se trancam, você se culpa, acha que não foi suficiente ou que faltou fé. Mas será que aquela porta era mesmo para você? Ou será que Deus fechou para te proteger de algo que você ainda não sabia? Há portas que parecem oportunidades, mas são armadilhas. Há caminhos que parecem promissores, mas desviam do propósito. Por isso, quando Deus fecha, não é castigo, é livramento. Mas também há o outro lado. Quando Ele decide abrir uma porta, não existe homem, sistema, inveja ou circunstância que possa impedir. Mesmo que digam que o tempo passou, que você não tem mais idade, que sua chance já foi, quando Deus abre, o que era impossível se torna realidade.
Não confie apenas na sua força para empurrar portas. Confie na mão que segura as chaves. Deus sabe o momento certo, o lugar certo e o motivo certo para cada porta se abrir. Enquanto isso, ore, espere, confie. A porta certa, ninguém vai fechar quando for a sua vez de passar. Talvez a maior dor não seja a porta fechada, mas o tempo em que ela permanece assim. É o intervalo entre o clamor e a resposta que mais testa a nossa fé. Você ora, você chora, você jejua, você insiste. E o céu continua em silêncio. É aí que muitos desistem. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de esperar. A espera parece um deserto. Só que, diferente dos desertos geográficos, o da alma não tem previsão de término. Não há placas dizendo, faltam 3 dias. Só o vento do silêncio soprando por dentro. Mas escute isso com o coração. Deus não trabalha na sua ansiedade, Ele trabalha na sua maturidade. Ele não tem pressa em te entregar aquilo que você não está pronto para carregar. Muitas vezes, a porta ainda não se abriu porque você está sendo preparado para o outro lado dela. A bênção que você tanto espera pode te esmagar se vier no tempo errado. É por isso que o tempo de Deus não atrasa. Ele apenas alinha o seu coração com a promessa. Enquanto você vê lentidão, Ele está ajustando tudo. Pessoas, lugares, recursos, você mesmo. A espera não é perda de tempo. É construção interior. Deus não está demorando. Ele está te amadurecendo para que, quando a porta abrir, você saiba exatamente como atravessá-la e permaneça do outro lado. Se tem algo que o inimigo quer roubar de você, não é a sua força, é a sua fé. Porque ele sabe que uma oração feita com fé move o céu e que uma alma confiante em Deus abre portas que a lógica não explica. Mas quando o medo entra, a fé recua. Quando a dúvida se instala, a oração perde força. É por isso que tantas pessoas oram, mas não veem resposta. Porque oram com palavras bonitas, mas o coração está cheio de medo, desconfiança, incerteza. E a oração, irmãos, não é um discurso religioso. É a chave que conecta a terra ao céu. Mas essa chave só gira quando é movida pela fé. Você não precisa saber como a porta vai se abrir. Você só precisa crer que Deus tem a chave. A fé verdadeira é aquela que ora mesmo sem ver, que confia mesmo sem sentir, que se ajoelha mesmo quando o chão parece frio demais para continuar. Quando você ora com fé, o medo não consegue mais controlar suas decisões. A ansiedade perde espaço. E mesmo que a porta ainda esteja fechada, algo já se abriu dentro de você. Deus quer abrir portas externas, sim. Mas primeiro, Ele quer abrir sua fé por dentro. Porque quando a fé abre o caminho, nenhum medo pode mais fechar. Quantas vezes você já perguntou a si mesmo, por que Deus fechou essa porta? Naquele momento, parecia o fim de um sonho, um sinal de rejeição, até mesmo um abandono. Mas e se eu te dissesse que muitas das portas que se fecharam na sua vida foram, na verdade, o maior ato de amor de Deus por você? O Pai enxerga o que você não enxerga. Ele sabe dos perigos escondidos atrás de oportunidades bonitas. Ele sabe dos laços mascarados de convites. Ele sabe das consequências que hoje você não conseguiria suportar. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te punindo. Ele está te redirecionando. Está dizendo, filho, filha, esse não é o caminho. Eu tenho outro melhor. E esse não que hoje dói, amanhã será o sim que você vai agradecer com lágrimas de gratidão. José foi impedido de voltar para casa e acabou vendido como escravo. Parecia o fim. Mas aquela porta fechada foi o início da estrada que o levaria até o palácio. O que parecia rejeição era, na verdade, direção. Por isso, não lamente apenas o que se fechou. Pergunte a Deus, e Senhor, para onde o Senhor está me guiando agora? Porque cada porta fechada é também um sinal. Existe outra, maior, esperando por você. Irmãos, a diferença entre uma porta aberta por homens e uma porta aberta por Deus é simples. A porta que os homens abrem pode ser fechada a qualquer momento. Mas quando é o céu que gira a chave, ninguém pode trancar de novo. Podem tentar atrapalhar, podem levantar barreiras, podem tramar contra você. Mas o que é liberado pelo trono de Deus se mantém de pé. Não importa quem seja contra.
Se Deus é por você, quem será contra você? José foi lançado numa prisão esquecida, mas quando chegou o tempo de Deus, uma única palavra do rei mudou sua história inteira. Deus abriu a porta e o colocou como governador do Egito, e ninguém, nem irmãos invejosos, nem falsas acusações, nem a própria prisão, conseguiu impedir. É assim com você. O tempo pode tentar te cansar. As pessoas podem até rir da sua fé, mas quando Deus decide abrir, é definitivo. A porta não se entreabre, ela se escancara, e todos verão que não foi obra humana, mas obra divina. Por isso não tema as resistências, não se preocupe com quem se levanta contra. A porta que Deus abrir, você vai passar. E ninguém vai poder fechar. Há algo especial em buscar a Deus logo cedo, antes de qualquer outra coisa. A oração da manhã não é apenas rotina espiritual. É uma chave poderosa que abre portas que aos olhos humanos continuam fechadas. Quando você ora no início do dia, está dizendo ao céu: Senhor, governa cada passo. Toma controle da minha agenda. Eu não quero andar sozinho. E isso muda tudo, porque uma oração feita de madrugada ou ao amanhecer antecipa ataques, desarma ciladas e destranca caminhos que você nem sabia que estavam bloqueados. Lembre-se de Josué diante das muralhas de Jericó. A cidade era fortificada, impossível de atravessar. Mas o povo se levantou em obediência, rodeou as muralhas e clamou, e aquelas paredes, que pareciam impenetráveis, caíram ao chão. Não foi força humana, foi resposta divina a um clamor. Da mesma forma, existem portas na sua vida que não vão se abrir por contatos, nem por esforço, nem por lógica. Elas só se abrirão diante de oração sincera, feita com fé. Quando você começa o dia clamando, o céu já começa a se mover. Portas invisíveis começam a destrancar. Correntes começam a cair. E aquilo que parecia impossível se torna possível. Irmãos, nunca subestimem a força de uma oração feita pela manhã. Ela não só prepara o seu coração, ela prepara o seu caminho. Muitas vezes, olhamos para uma porta fechada e pensamos: isso é injusto, isso é perda, isso é atraso. Mas, irmãos, e se essa porta fechada for, na verdade, um muro de proteção que Deus levantou para guardar a sua vida? Existem caminhos que brilham aos olhos, mas levam à destruição. Existem convites que parecem oportunidade, mas escondem armadilhas. Existem pessoas que se aproximam oferecendo ajuda, mas no fundo trazem desvio. E Deus, que enxerga o fim desde o começo, fecha a porta antes que você se machuque. Quantos livramentos você já recebeu sem perceber? Quantas vezes reclamou de algo que não deu certo e depois descobriu que foi o melhor que poderia ter acontecido? O emprego que não veio, o relacionamento que não prosperou, o projeto que não avançou, todos eles foram sinais de cuidado divino. O bloqueio não foi rejeição, foi proteção. Lembre-se, a porta que Deus fecha é sempre para o seu bem. E quando Ele segura algo de você, é porque tem algo melhor guardado. Não se desespere diante do não de hoje. Agradeça, porque esse não é o livramento que vai abrir espaço para o sim perfeito do céu. Irmãos, antes de Deus abrir uma porta no mundo físico, Ele abre primeiro uma porta dentro de você. Porque de nada adianta a oportunidade chegar se o coração ainda não está pronto para atravessá-la. O verdadeiro milagre começa no interior, no lugar onde ninguém vê, mas onde Deus trabalha todos os dias. É por isso que tantas vezes você pede por uma mudança externa, mas Deus começa transformando a sua mente, o seu caráter, o seu jeito de reagir. Ele abre a porta da paciência, da confiança, da perseverança, para que quando o impossível se torne possível, você não perca o que conquistou. As portas espirituais do coração se abrem através da rendição. É quando você diz: Senhor, não quero apenas a bênção, eu quero ser moldado para honrar essa bênção. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas expectativa e se torna maturidade. É quando você entende que o processo de Deus não é apenas sobre ter, mas sobre ser. Quando você permite que o Espírito Santo abra primeiro a porta do seu interior,
As portas externas fluem naturalmente, porque Deus confia mais quando encontra um coração pronto. E quando o coração está pronto, nada pode deter o mover de Deus. Às vezes, o que você vê diante de si não é apenas uma porta fechada. É um muro inteiro, alto, grosso, intransponível. Você olha e pensa, não tem como passar daqui. E é justamente nesse ponto que a oração mostra seu poder. O muro pode ser um diagnóstico que parece definitivo. Pode ser uma dívida que parece impagável. Pode ser uma relação que parece quebrada para sempre. Pode ser a sua própria mente dizendo que já não há esperança. Mas a oração não pergunta se há caminho. Ela cria caminho. Foi assim com Pedro na prisão. As correntes o seguravam, os guardas o vigiavam. As portas estavam trancadas. Mas enquanto a igreja orava, um anjo apareceu, as correntes caíram e as portas se abriram sozinhas. O que era muro se tornou passagem. A oração é essa chave invisível que derruba barreiras visíveis. Não importa se é ferro, pedra ou concreto. Quando a fé se levanta, o impossível se curva. E aquilo que parecia um beco sem saída se transforma em um corredor cheio de novas oportunidades. Irmãos, não existe muro alto demais para a oração sincera, porque a oração não depende da força das mãos, mas da força de Deus. E diante dele, todo muro cai. Muitas vezes, pensamos que a porta aberta é apenas para nossa vitória pessoal, mas o agir de Deus nunca é limitado a um indivíduo. Quando ele abre uma porta na sua vida, irmãos, essa abertura transborda para todos ao seu redor. José não foi exaltado ao governo do Egito apenas para si mesmo. A porta que Deus abriu para ele sustentou uma nação inteira em tempos de fome. E não apenas isso, foi por essa porta que sua própria família, a mesma que o rejeitou, encontrou alimento e salvação. A bênção alcançou gerações. Da mesma forma, quando Deus abrir as portas que você tem pedido, não será só para te honrar, será para que pessoas à sua volta vejam a fidelidade dele através da sua vida. Será para que seus filhos, sua família, seus amigos, até mesmo aqueles que duvidaram de você, reconheçam. Foi Deus quem fez. Quando o céu decide abrir, não há limites. A provisão chega para além das suas mãos. A cura alcança mais corações. A paz que invade sua casa se espalha para outras casas, porque a obra de Deus sempre carrega propósito coletivo. Então, entenda, a porta que ele abrir não será apenas um presente, será uma missão. Será um testemunho vivo de que o favor do Senhor não tem fronteiras. Existe um segredo espiritual que muitos ainda não compreenderam. Agradecer antes de ver a resposta. Esse é o tipo de fé que move o coração de Deus e abre portas que pareciam trancadas para sempre. A maioria das pessoas só agradece depois que recebe, mas a fé verdadeira agradece antes. Ela não espera a chave girar. Ela já celebra confiando que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Eles não esperaram a madrugada acabar para cantar. Eles louvaram no meio da noite, com correntes nos pés e feridas no corpo. E enquanto louvavam, as portas se abriram, as correntes caíram, e a presença de Deus encheu aquele lugar. Talvez hoje a sua realidade seja de espera, dor ou silêncio. Mas a sua gratidão pode ser o ato de fé que destrava o milagre. Quando você diz, obrigado, Senhor, porque sei que já estás agindo, o céu entende que sua confiança não depende do que vê, mas do que crê. Irmãos, não espere o resultado para agradecer. Agradeça agora porque a porta já está no controle de Deus. E quando a gratidão sobe antes, a resposta desce com poder. O diabo não teme a sua força, a sua inteligência ou os seus planos, mas ele treme quando você insiste em orar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas visíveis. Porque a oração constante é a prova de que sua fé está viva, e fé viva é o que derrota as trevas. O inimigo sabe que uma porta aberta por Deus não pode ser fechada. Então, o que ele tenta? Te cansar antes da hora, te convencer a desistir no meio do caminho, te encher de dúvidas, pensamentos negativos e distrações para que você pare de orar.
porque quando você para de orar, você para de lutar. Mas cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que você ergue a voz ao céu, cada vez que você insiste em clamar, você está dizendo: ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que doa, eu confio. Ainda que demore, eu não vou desistir. É isso que quebra fortalezas espirituais. É isso que abre portas impossíveis. É isso que coloca o inimigo em retirada. Irmãos, o inimigo não teme crentes perfeitos. Ele teme crentes persistentes. E quando você ora sem parar, o céu se move e as portas começam a se abrir. Nem toda porta aberta é sinal de bênção. O inimigo também sabe criar atalhos que parecem oportunidades, mas no fundo escondem armadilhas. É por isso que precisamos aprender a discernir. Quando é Deus que abre, a paz acompanha. A palavra diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Ou seja, a paz é o juiz que confirma se o caminho é dele ou não. Se a porta aberta gera inquietação, medo constante, confusão na mente e peso no coração, então não é de Deus, porque o que vem do Pai não traz tormento, traz descanso. Quando o Senhor abre, mesmo que a porta seja desafiadora, há uma paz que sustenta. Há uma certeza silenciosa de que Ele está no controle. Foi assim com Pedro ao sair do barco e andar sobre as águas. Era impossível, mas a paz do olhar fixo em Jesus manteve seus passos firmes, até que a dúvida entrou, e ele afundou. Aprenda, irmão, não corra para qualquer abertura. Ore, espere, avalie. Peça a Deus não apenas a porta, mas também a confirmação, porque a porta certa não apenas muda sua vida, ela preserva sua alma, e só a paz de Cristo pode garantir isso. Irmãos, nunca subestimem o poder de começar o dia em oração. Não é apenas um hábito espiritual, é um ato profético. É como entregar as chaves da sua rotina nas mãos de Deus e declarar: Senhor, abre as portas certas e fecha as que não vêm de ti. A oração da manhã é o momento em que o céu recebe suas primeiras palavras, antes do mundo te pressionar, antes das notícias chegarem, antes do medo tentar entrar. É nesse instante que você consagra seus passos, seus pensamentos e suas decisões ao Senhor. Talvez você não perceba, mas cada manhã de oração já está abrindo portas invisíveis. Portas de livramento, de provisão, de oportunidades inesperadas. Portas que, sem a sua entrega diária, permaneceriam trancadas. Mas Deus honra o coração que o busca em primeiro lugar. E mesmo que nada mude de imediato, algo muda dentro de você. Você passa a enxergar o que não via, a ter força onde não tinha, e a descansar em paz, mesmo em meio à guerra. A oração da manhã não apenas abre portas externas, ela abre a porta da fé, da esperança e da confiança em Deus. E quem começa o dia assim, começa debaixo da proteção do Altíssimo. Oração final. Senhor, abre as portas que eu não consigo abrir. Senhor Todo-Poderoso, Deus vivo e fiel, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com reverência e confiança. Tu és o Deus que abre o mar em duas partes, o Deus que derruba muralhas, o Deus que tira correntes e abre prisões. E hoje eu oro, Pai, pedindo: abre as portas que os meus braços não conseguem abrir. Senhor, eu te apresento agora cada área da minha vida que parece trancada. As portas do trabalho, das finanças, da saúde, da família, da vida espiritual. Quantas vezes eu tentei sozinho e só encontrei cadeados, chaves perdidas, paredes fechadas. Mas hoje eu reconheço, não é pela força do meu braço, é pelo poder da Tua mão. Por isso eu declaro: entra, Senhor, com autoridade e abre o que só o céu pode abrir. Pai, tira do meu caminho as portas falsas, que brilham, mas escondem armadilhas. Não me deixe cair em laços disfarçados de oportunidade. Fecha com firmeza aquilo que não vem de Ti, mas abre, Senhor, o que vem do Teu coração. Abre as portas do favor, do crescimento, do renovo, da vitória. Abre caminhos onde eu só via deserto. Abre janelas de provisão onde eu só via falta. Abre as portas do milagre que hoje parecem impossíveis aos meus olhos.
Senhor, eu clamo também pelas portas do meu coração. Arranca o medo, a incredulidade, a ansiedade que tantas vezes me paralisa. Coloca dentro de mim a paz que confirma a tua vontade, que a minha fé seja maior do que a minha dúvida, que a minha confiança em ti seja mais forte do que qualquer medo. Que eu seja capaz de agradecer antes mesmo de ver a porta destrancada, porque sei que a tua fidelidade nunca falha. Deus, eu oro agora por cada irmão e irmã que ora comigo neste momento. Tu conheces a causa impossível de cada um. Tu vês a dor escondida, o pedido silencioso, as lágrimas derramadas no secreto. Visita cada vida, Senhor. Abre portas de reconciliação para famílias divididas. Abre portas de cura para corpos doentes. Abre portas de oportunidades para quem precisa trabalhar. Abre portas espirituais para quem se sente frio e distante. Que nenhum coração saia desta oração sem sentir o toque da tua mão poderosa. Eu creio, Pai, que a resposta já começou. Talvez eu ainda não veja, mas sei que o céu já se moveu a meu favor. E no tempo certo, na hora perfeita, eu verei o milagre diante dos meus olhos. Por isso eu te agradeço agora, não porque já recebi, mas porque sei que o Senhor é fiel para cumprir. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti. Eu oro no nome poderoso de Jesus, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém.